Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Davi Albino, do canal Edição Crônica, e hoje eu vim falar sobre a dominação chinesa sobre o Brasil. Muito tem se falado nos últimos dias algo que é bem notório: a dependência da economia brasileira à China. Apenas no ano de 2019, 28,1% de todas as exportações brasileiras eram destinadas à China. Isso representa um pouco mais de um quarto de todas as nossas exportações, totalizando algo aproximado de 68 bilhões de dólares. Um dos produtos mais exportados para a China é o petróleo bruto, ficando atrás somente da soja. E em terceira posição nós temos os minérios de ferro. O perigo se dá quando uma nação torna-se economicamente dependente da outra. No caso do Brasil, está se tornando economicamente dependente da China. E essa dependência aumenta a cada ano que se passa. A China também demonstra grandes interesses na Amazônia, uma vez que o Brasil é o maior exportador de recursos naturais do mundo. Recursos como minério de ferro, como eu já havia falado, que é vendido para a China e comprado em forma de trilhos. Minérios raros como o nióbio, cuja maior parte das reservas mundiais se encontram aqui, onde detemos aproximadamente 95% das reservas globais, são vendidas a preço de banana. Recursos como o petróleo bruto, que exportamos aproximadamente 410 milhões de barris, mas importamos 68 milhões, além dos produtos derivados do petróleo, porque nossas refinarias não possuem capacidade de refinar o petróleo brasileiro. A China está de olho nas nossas riquezas, quer ser dona da Amazônia. Porém, devemos entender que não são apenas eles. A situação é mais séria do que parece. Nos últimos anos, tem-se feito graves denúncias à China. Tem-se colocado uma lupa sobre cada um de seus passos. Porém, os que assim o fazem são, em sua maioria, apoiadores do governo Bolsonaro, que, por sua vez, omitem o fato de que não só a China está de olho no Brasil, mas outras grandes potências, que não só estão de olho, como também detêm boa parte de nossa riqueza nacional. Entre essas grandes potências, nós temos a principal, os Estados Unidos da América. O pensamento neoliberal de Paulo Guedes, ministro da Economia e peça mais importante no governo Bolsonaro, é a entrega do nosso país às grandes empresas internacionais, e não só ao capital privado. Como, por exemplo, quando uma estatal espanhola deteve 51% das ações dos aeroportos do Nordeste, algo que foi comemorado pelo presidente Bolsonaro. A ideia de Paulo Guedes é a privatização total. É a entrega da nação aos interesses internacionais, aos Estados Unidos, aos sionistas. Prova disso é a presença de empresas norte-americanas na Amazônia e a entrega da base de Alcântara ao governo dos Estados Unidos, que demonstra total submissão aos estrangeiros imperialistas. Outra prova de nossa submissão foi quando estávamos em um momento de tensão com a Venezuela. Os Estados Unidos nos doaram blindados, que na verdade era pura sucata, como se nos estivessem armando para uma possível guerra em nome de seus interesses. Desde o início da história do Brasil, com exceção de alguns períodos, o Brasil sempre esteve debaixo dos interesses estrangeiros. Isso aumenta a cada dia que passa. A cada ano que passa, eles levam uma empresa estatal nossa. A cada ano que passa, eles roubam mais petróleo, eles roubam mais minérios. Não é questão de roubar, claro. Você pode dizer que são nossos políticos que vendem, somos nós que vendemos, estamos lucrando com isso. Não. Nós não lucramos quando algo é vendido a preço de banana. Nós não lucramos, nós temos prejuízo. As coisas só pioram e aparentemente isso não vai mudar. Aparentemente isso não vai melhorar. Nós não estamos mais a fim de passar por isso. Nenhum brasileiro mais quer passar por esse tipo de situação. Pelo menos nenhum brasileiro que tem consciência da realidade. Brasileiro que sabe do que realmente está acontecendo. A pergunta é: até quando isso vai continuar acontecendo? Oi pessoal, tudo bom? Então, acabou a parte bonitinha do vídeo, a parte na qual eu falo sobre aquilo que eu escrevi no roteiro. Se você não percebeu, eu estava lembrando de um roteiro que eu tinha feito, eu tinha escrito, aí eu tinha gravado, aí eu falava ali. É assim que as pessoas fazem. E assim, eu pensei, eu devo fazer um vídeo, eu devo fazer uma parte onde eu falo, né, aquilo que eu realmente deveria ter falado, porque quando eu escrevo eu não consigo falar. Então, assim, eu já vou pedir desculpa por conta do editor, aquele editor que eu usei para editar o vídeo. Falo editor, não a pessoa que edita, porque quem editou fui eu, né? Mas o editor de vídeos, ele é um editor de telefone, já que meu computador está ruim de novo, meu computador sempre está estragado, sempre.
né? Então me desculpe por isso. O que acontece? Eu não falei muito bem no vídeo, eu não falei aquilo que eu deveria ter falado. Em primeiro lugar, eu não falei muito bem da China, eu não abri muito. Eu só falei que eles querem tomar e pronto, né? Mas eu não preciso entrar muito em detalhes. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já viu outros vídeos sobre isso, sobre compras de empresas por parte da China ou por parte de alguma empresa da China. As pessoas até inventam alguma coisa dizendo que o Partido Comunista tem uma empresa tal que comprou tal, então que o Partido Comunista tem uma rede de mídia que tomou conta de uma rede de mídia tal brasileira, né? Isso a gente vê, algumas notícias verdadeiras, outras são falsas, mas nós sabemos que os chineses têm grande participação na economia brasileira. É aquilo que eu falei, é muito perigoso um país, no caso o Brasil, depender da China. Nós dependemos quase da China. Entendeu? Era essa a ideia que eu queria passar no vídeo. Eu queria dizer que o Brasil depende economicamente da China. Nós não precisaríamos depender. Nós poderíamos ser um país autossustentável. Eu acho que eu não pensei numa outra palavra melhor para isso, autossustentável, que veio na minha mente, né? Como eu disse, eu não escrevi nada para falar agora eu não escrevi roteiro, então eu tô falando aquilo que tá vendo na minha cabeça. Enfim, era isso que eu deveria falar sobre a China. Não tem muita coisa para falar. Foi aquilo que eu falei. Eles colocam uma lupa em cada coisa que acontece. Eles colocam uma lupa em cada passo que a China dá, entendeu? Então uma coisa pequena ela parece grande. Não que eu esteja minimizando nada. Eu estou só falando o que acontece. As coisas não são pequenas, as coisas são grandes. Nós estamos perdendo parte do nosso país? Sim. Nossas riquezas? Sim. Mas eu coloquei um olho, e eu quero que vocês se lembrem e se atentem para a questão dos outros países. A OTAN, nós temos os Estados Unidos por trás. Eles que realmente estão de olho nos nossos recursos, né? Eles estão de olho. E o nosso presidente atual ele quer explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. Eu tinha lido uma matéria sobre exercícios militares feitos na Amazônia. Não foi no governo Bolsonaro, mas, de qualquer forma, foi no governo Temer, um governo com a mesma ideia, a ideia de neoliberalismo, a ideia de privatizações, sabe? É a mesma coisa, é o mesmo molde do governo. A diferença é que o governo Bolsonaro vai vender muito mais que o governo Temer. O governo Bolsonaro ele é muito mais derrotado aos estrangeiros do que o governo Temer, entendeu? Se bem que os dois, eles são, enfim, o mesmo pensamento. É aquilo, um só vai executar mais coisa, sabe? Então, assim, eu queria atentar justamente para essa coisa. Eu queria que vocês atentassem para isso, para esse lado, para os Estados Unidos. Muito se falava dos Estados Unidos estarem tomando a Amazônia há pouco tempo atrás. Na verdade, eu coloquei um vídeo há alguns anos. Eu devia ter uns 14, 15 anos na época. Agora eu vou fazer 18. Vou fazer 18 no final do ano, nesse período atual. Eu tenho 17 no momento atual. Onde eu falava daquilo. Assim, eu não fiz nenhuma referência, eu não me lembro de ter colocado uma referência na descrição do vídeo. Eu vou colocar eu vou colocar os sites onde eu peguei algumas informações e vou colocar nesse vídeo. Eu não me lembro de ter feito isso no passado, mas porque naquela época as pessoas comentavam isso abertamente. As pessoas diziam, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Os Estados Unidos estão querendo roubar a Amazônia. E as pessoas falavam isso não simplesmente porque leram em algum lugar, mas porque era algo que eles estavam vendo. As pessoas viam todos os dias empresas e, enfim, recursos sendo explorados, e as pessoas falavam, as pessoas comentavam. Só que de tempos pra cá, isso não acontece mais. Parece que o brasileiro ele tem problema de amnésia, sabe? Ele esquece das coisas que acontecem, entendeu? E realmente esqueceu. Parece que esse período, antes do Bolsonaro, a preparação do Bolsonaro até ele chegar à presidência da República, foi um período de grande amnésia, foi um período de grande lavagem cerebral por parte da grande mídia, sabe? Quando eu falo grande mídia, eu não falo simplesmente, Globo ou coisas do tipo. Não, eu falo da mídia internacional. Porque, se você não sabe, as coisas que são faladas aqui no nosso país são as mesmas faladas no Ocidente inteiro. Por isso que você vai ter um grupo terrorista que é considerado terrorista pelos Estados Unidos da América, e aqui no Brasil a televisão vai falar, um grupo que é considerado terrorista, ou o grupo terrorista. Porque nós estamos debaixo das diretrizes dele, dos pensamentos dele. Desculpa se eu tô fazendo barulho, que eu tô batendo as coisas aqui, porque eu tô no lugar onde eu vou... Enfim, não preciso contar, né? Me desculpe pelo barulho. Mas assim, nós estamos debaixo das coisas que eles falam, sabe? Então, o que eu queria dizer é que assim, nós passamos por uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral feita por essa grande mídia, uma lavagem cerebral
que começou com movimentos também. O movimento MBL, por exemplo, é um exemplo bem claro. Ele fez uma lavagem na cabeça dos jovens e outras pessoas, outros pensamentos neoliberais, outros pensamentos mais radicais, como, por exemplo, anarcocapitalistas. Os anarcocapitalistas surgiram, brotaram do bueiro, não é? Coisas recentes, não tinha isso na internet há pouco tempo atrás. Você tinha, claro, uma pessoa ou outra, um caso isolado, mas você não tinha tudo isso há pouco tempo atrás. Eles investiram pesado na juventude. Existem até alguns nomes para esse tipo de coisa, eu não vou falar isso no vídeo, mas enfim, é uma estratégia usada por governos para derrubar outros, colocar ideias na cabeça dos jovens através da mídia, através de uma pessoa influencer, no caso, hoje em dia, um digital influencer, né? Enfim, eu vou parar de falar para o vídeo não ficar muito grande, tá? Tem muitas coisas que eu poderia falar agora, mas é melhor não falar, porque o foco do vídeo é esse. Eu só queria explicar a real intenção do vídeo, porque essa parte do vídeo não parecia que eu ia falar, entendeu? Parecia... Tava estranho. Então eu decidi fazer uma parte adicional, onde eu pudesse realmente explicar aquilo que estava na minha cabeça. Que quando eu escrevi, tava com sono, eu, sabe, quis fazer o vídeo rápido e tal, então assim, acabei que eu não fiz o que deveria ter escrevi o que deveria ter escrito. Mas é isso, pessoal, o vídeo ficando por aqui. Tchau. Opa pessoal, dessa vez não é o Erudição Crônica, e sim o Conhecimento Expandido, e dessa vez eu tô aqui recomendando vocês a conhecer meu canal, que está na descrição e no card, e segue o vídeo de introdução do meu canal para vocês entenderem mais sobre o que ele se trata. Valeu! Opa, e aí, meu nome é Rodrigo e esse é o Conhecimento Expandido. O objetivo desse canal é de disseminar o máximo de informações possíveis, sempre de maneira clara e direta, utilizando como base fontes e referências confiáveis e imparciais. Quais as diferenças entre esquerda e direita? Quem inventou o avião? Qual a maior crise humanitária da atualidade? Quais as diferenças entre sociopatas e psicopatas? Todos esses tópicos foram comentados aqui no canal, e muitos outros também serão, envolvendo os campos da política, economia, história, geografia, sociologia, filosofia e muito mais. Esse canal foi feito para aquelas pessoas que buscam expandir seu conhecimento, independentemente do viés, dando sempre prioridade à informação, e não ao posicionamento pessoal. Assim, por mais que, obviamente, eu tenha meu próprio posicionamento, os vídeos do Conhecimento Expandido serão baseados majoritariamente em fatos precisos, sendo transmitidos com uma linguagem abrangente e direta, para os espectadores tirarem as suas próprias conclusões. Bom, no mais é isso. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Caso tenham se interessado na proposta e conteúdo do canal, por favor se inscrevam. Obrigado por assistir e valeu!